Sejam muito bem-vindos a este webinar da Católica Porto Business School, subordinado ao tema Mentoria no Mundo VUCA. Eu queria começar por dizer que quando os oradores convidados, que eu já vou passar a apresentar, me propuseram o tema de Mentoria no Mundo VUCA, eu considerei que o tema já tinha sido bastante debatido. O VUCA já há muito que nós realmente nós, apesar deste tema já ser muito debatido, nunca o vivemos com uma intensidade tão grande como atualmente o estamos a fazer. Efetivamente, o tempo que estamos hoje a passar é um tempo de enorme volatilidade, de enorme incerteza, de enorme complexidade e de enorme ambiguidade. E por isso as pessoas são realmente chamadas a tomarem decisões num contexto extremamente exigente e como na nossa perspectiva as empresas são pessoas, interessa-nos perceber como podemos ajudar-nos como pessoas e gestores a ganharmos e a termos ferramentas que nos possam ajudar a ganhar competências, a termos orientações, a ganharmos foco para lidarmos de uma forma mais capaz e de uma forma mais conseguida e gastando também menos energia com este mundo VUCA. Nesse sentido, os nossos convidados são João Perro Viana e Nuno Fernandes, da Walking Mentorship, parceira da Católica Porto Business School. Somos parceiros porque vamos precisamente lançar um programa de mentoring online, a quem desde já eu quero agradecer a disponibilidade para termos já feito o caminho que fizemos até hoje e para estarem hoje aqui neste webinar. Este webinar vai permitir a vossa interação, aliás, é desejável que o façam, que vão colocando as vossas perguntas via chat. Os nossos oradores vão desafiá-los com alguns quizzes, que pedimos que respondam assim que possível, são quizzes muito simples e imediatos, mas são importantes para alimentar também o próprio debate. No final da apresentação do Nuno e do João, eu voltarei para lançar aqui algumas questões que foram colocadas. Peço já desde já desculpa porque de facto não será possível naturalmente colocarmos todas as questões, mas estamos certos de que teremos outras oportunidades para manter esta conversa e para depois continuarmos a dar resposta às vossas questões relacionadas com este tema. Por isso eu vou passar a palavra ao Nuno. Muito obrigado, Ana. Enfim, agradeço aqui na tua pessoa o convite da Católica Porto Business School e agradeço também a toda a equipa que deu suporte e que permitiu montar este webinar. Eu passaria então já à nossa apresentação, aqui partilhar o meu ecrã para que possam acompanhar. E, portanto, o início da nossa apresentação lança-vos já um desafio, que é, e peço aqui que seja lançada à poll, que respondam a esta pergunta: quantas pessoas no mundo não têm hoje o suficiente para comer? Peço que vão respondendo com a maior brevidade e já voltaremos a este tema, porque vamos falar aqui do que, enfim, deste momento que estamos a viver, este mundo VUCA que a Ana já falou. No fundo, este grau de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade que é, enfim, é algo que nos parece novo e absolutamente surpreendente e é um bocadinho sobre isso que nós vos queremos aqui falar. Penso que já poderemos talvez lançar o resultado da poll. Não sei se já temos resultados para ver. Bem, já temos, de facto.
Enfim, a tendência é certa, porque de facto 815 milhões de pessoas estão hoje em dia a passar fome, ou seja, não têm mesmo o suficiente para comer, e 2 bilhões de pessoas, 2 mil milhões de pessoas não têm as suas necessidades nutricionais totais satisfeitas. Ou seja, não estão preocupadas com o Covid, estão preocupadas com o jantar de hoje. E isto é algo que, se nós olharmos para trás no tempo, para há 100 anos atrás, provavelmente era a realidade da vasta maioria da população humana, ou seja, o problema de facto era sobreviver. Nós há muitos séculos, pelo menos, que biologicamente podemos viver até aos 100 anos, mas na verdade a nossa esperança de vida em Portugal duplicou nos últimos 100 anos e isso não se deveu a nenhuma alteração biológica, deveu-se de facto à alteração das condições de vida. Mas olhando para trás e olhando para esta realidade que nos acompanhou ao longo de toda a existência do Homo sapiens até há 60, 70 anos atrás, nós sempre vivemos na incerteza, nós sempre vivemos com o pé a cair para o caos, com a possibilidade de, enfim, sermos comidos ou não termos o que comer, sempre ao fim do dia. Quer dizer, isto era uma realidade diária para todos nós. E, portanto, a questão que nós devemos colocar é como é que o ser humano, como é que a nossa espécie se adaptou a viver neste caos, conseguiu sobreviver a este nível de VUCA, de incerteza total, não é? E de facto, quando nós olhamos para o passado, podemos encontrar resposta nas tradições e nos ritos, não é? Quer dizer, no fundo, nós ao criarmos um conjunto de realidades ficcionadas, que no fundo eram inventadas por nós, no fundo eram histórias que nós contávamos, conseguíamos com isso trazer algum grau de certeza, de previsibilidade, de controle à nossa vida. E essa foi e é, na verdade, a técnica que nós utilizamos para lidar com a incerteza. É agarrarmos àquilo que podemos eventualmente controlar. E talvez não seja por acaso que grande número destas tradições e destes ritos envolvem alguma forma de caminhada com valor espiritual. Enfim, os exemplos são inúmeros e podemos pegar nos ritos de passagem dos índios americanos, o walkabout dos aborígenes australianos, enfim, que entretanto tem uma série de outras conotações, mas de facto tinha este objetivo. Mas depois as grandes peregrinações que conhecemos, como o Hajj dos muçulmanos, o Caminho de Santiago, as grandes peregrinações em massa dos indianos, dos hindus em direção ao Ganges. Enfim, há de facto aqui um sentido que este processo de andar, de caminhar com um propósito, nos permite recuperar algum controle. É evidente que há uma metáfora muito evidente, quer dizer, passo a passo conseguimos conquistar distâncias enormes, com uma certa persistência conseguimos subir, enfim, a montanha mais difícil, e no fim da subida mais difícil, de facto, temos a melhor vista, não é? Portanto, as metáforas, poderíamos estar aqui horas a elencá-las. Mas há, de facto, qualquer coisa no facto de andar que é natural ao homem, e eu aqui fazia a sugestão que pensássemos desta forma. Andar, na verdade, é a nossa velocidade de cruzeiro. Não é correr, não é certamente andar a 120 km por hora na autoestrada, ou mais, não é andar de avião, e muito menos é andar à velocidade de milhões de bits por segundo das comunicações de hoje. Na verdade, caminhar, pôr um pé atrás do outro, é a velocidade de cruzeiro do homem. E, portanto, quando estamos perante a incerteza, andar ajuda-nos a recuperar a nossa velocidade, a recuperar a nossa perspectiva sobre a realidade e, com isto, ter enfim, um grau de controle, um grau de bem-estar psicológico bastante superior. E é evidente que andar sempre foi uma coisa que aconteceu na natureza. Quer dizer, esta ideia de que nós somos separados da natureza é uma fantasia recente que não tem nenhuma sustentação, mas em todo o caso não era possível sequer no passado pensar em andar que não fosse na natureza, não é? Portanto, caminhávamos na natureza. E, portanto, há aqui uma frase das caminhadas antigas que eu gostava de partilhar convosco, um sentido. Esta frase, ultreia e suseia, era enfim, uma frase de ânimo, de apoio, que era dita, enfim, ainda hoje, em alguns sítios, é dita aos peregrinos, muito típica do Caminho de Santiago, da Via Francisna e das peregrinações a Jerusalém, e que tem um sentido de seguir em frente e para cima. Este em frente e para cima, no fundo, traduz a superação,
a viagem interior, o desafio, mas também a conquista, e tem de facto aqui um valor espiritual, um sentido de propósito, que quem faz caminhadas, quem faz estas peregrinações, efetivamente sente. E na verdade o que nós acreditamos é que estas caminhadas nos conduzem à melhor versão de nós mesmos. E com isto gostava de passar ao João, que creio vos irá continuar a apresentação. Eu vou aqui suspender a minha partilha de ecrã. Muito bem, Nuno. Obrigado. E eu gostaria de começar exatamente pela caminhada e pela natureza, e vou-vos perguntar através de mais um quiz quais são, na vossa opinião, os benefícios de o fazer, portanto, em caminhada e na natureza. E enquanto respondem, eu vou-vos falar dos fundamentos, digamos assim, que estão na base da metodologia da Walking Mentorship. Vou-vos começar então por mostrar um pequeno quadro, espero que tenha visibilidade suficiente. O que é que significa realmente fazer mentoria em caminhada e na natureza? Bom, em primeiro lugar, nós estamos a falar de uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, e essa ferramenta assenta em 4 passos fundamentais que vocês podem ver neste momento. Trata-se, na verdade, de um ciclo virtuoso, um ciclo de melhoria constante, e é muitíssimo inspirado nos momentos que a própria natureza segue, de forma a renovar-se ano após ano. Enfim, eu sei que nós temos andado muitas vezes afastados, e quem vive nas cidades então às vezes ainda vive mais afastado da natureza, mas se olharmos com atenção, nós vemos esse ciclo que se reinventa ano após ano e que se reinicia no final de cada um. O nome da nossa metodologia chama-se Survival Kit, e a metodologia cria as condições para que cada pessoa possa desacelerar. Este, se calhar, não é só o primeiro passo, mas talvez um dos passos mais desafiantes, face a algumas das questões que o Nuno levantou há pouco, especialmente com a velocidade a que estamos a habituar-nos a ser o novo normal, até provavelmente há um mês atrás. Não sei se foi há um mês atrás ou há um ano atrás, porque realmente o tempo tem estado a esticar nos últimos tempos. O segundo passo prende-se com a possibilidade de reconectarmos connosco mesmo e com quem está à nossa volta, portanto, as pessoas, o meio ambiente, e no momento em que desaceleramos e que reconectamos, é mais fácil entrar neste terceiro passo, que é de ganhar perspectiva. Ou seja, ganhar perspectiva sobre o que se pretende mudar ou o que se pretende alcançar no futuro. E provavelmente esta é a forma correta de o fazer. A partir do momento que nós temos uma imagem do que queremos alcançar, podemos passar à ação. E como nós sabemos, é na ação, é exatamente na ação que a mudança pode acontecer. Este formato de mentoria encaminhada, ele acontece, digamos assim, em 3 momentos: a mentoria individual, a mentoria em grupo e as tarefas individuais que funcionam como suporte à consolidação do conhecimento. Já agora estou curioso de ver os resultados do quiz número 2. E fantástico, 95% das pessoas diz que está cientificamente provado os benefícios de caminhar na natureza. Bom, eu vou tentar, efetivamente, dar mais suporte ainda às vossas respostas, que me parece que estão corretíssimas. Começaria então por falarmos um bocadinho sobre a mentoria. Mentoria que nós vemos claramente como um caminho, um trajeto rumo à melhor versão de nós mesmos. O que é então? Portanto, como vos diria há pouco, isto é simultaneamente uma ferramenta e um caminho de desenvolvimento pessoal. Para que é que serve? Bom, serve para várias coisas, mas se calhar destacaríamos o facto de podermos aprender através da conexão e da experiência com outras pessoas, ou seja, a transferência de experiência e de experiências parece-nos que é claramente evidente como uma das principais utilidades da mentoria, mas também ajudar-nos a focar no desenvolvimento pessoal, ou seja, definir objetivos, definir goals, não é? Que nós queremos alcançar
e depois ser mais clara a forma como lá chegar. A mentoria, enfim, onde é que ela nasceu? Isto é curioso, há pouco o Nuno fez algumas referências que eu acho que importa referir, destacar novamente. Se nós olharmos para as relações tribais, curiosamente haveria sempre alguém mais velho que acompanhava as pessoas mais novas. Cá está novamente a questão da transferência de experiência. A escola peripatética na Grécia, enfim, sair em caminhada, movimentar e fazer uma relação entre o processo interno e o processo externo. Este movimento contínuo de avançar. As escolas monásticas, curiosamente, os irmãos, os monges mais velhos que os irmãos mais novos, enfim, com os postulantes, portanto, esta relação, as associações profissionais, curiosamente, os guilds, não é? Onde se passava o conhecimento de quem sabia para quem queria aprender, e eu creio que de uma forma bastante visível também no último século, no mundo corporativo, cada vez mais a utilização da mentoria para apoiar este processo. Enfim, como é que ela se processa? Vamos lá ver, existem provavelmente tantos formatos de mentoria como pessoas, ou seja, realmente existem diferentes formas de o fazer, mas parece que há alguma coisa em comum em todos eles, é realmente uma relação, eu diria, informal, de confiança, ou seja, esta questão da confiança parece ser fundamental, onde há um trabalho que é feito em conjunto e para que possa ser realmente profundo, exige que ambas as pessoas sintam essa proximidade. Qual é a duração de um programa de mentoria? Olha, eu creio que a mentoria só tem dia certo para começar. Não creio que tenha limite para terminar. Continuará na medida que fizer sentido para as pessoas que estão envolvidas, na medida que faça sentido e que seja claro que continuamos a avançar. E, portanto, eu diria que estas são as questões fundamentais, definindo, se calhar, de uma forma muito breve, o que é a mentoria. Gostaria, no entanto, pegando na pergunta que vos fiz há pouco, passar para a questão da caminhada, porque nós estamos a falar apenas de mentoria, estamos a falar de caminhada, e a caminhada aqui é bastante clarificada nos dias de hoje, exatamente pela ciência, que nos ajuda, digamos assim, a explicar com maior detalhe o que é que acontece dentro do cérebro de quem caminha. Nós temos hoje em dia estudos muito interessantes que, por exemplo, nos ajudam a explicar alterações na plasticidade da estrutura do cérebro, e nós aqui estamos a falar fundamentalmente nas áreas relacionadas com a aprendizagem e com a memória, mas também, por exemplo, a proteção e a reparação de órgãos que estão muito sujeitos à pressão e ao stress, ou seja, a caminhada que funciona quase como um medicamento. Apercebemos também do aumento da capacidade criativa que nós temos quando estamos, por exemplo, em caminhada, mas, por exemplo, o efeito que isto tem na melhoria da nossa capacidade de humor, de nos sentirmos mais bem dispostos. A nossa capacidade de pensamento clarifica e temos forma de visionar e perspectivar o nosso futuro de uma maneira mais tangível. O Nuno há pouco falava da nossa velocidade natural. Eu gosto sempre de referir que nós podemos tentar, logicamente, caminhar rapidamente, aliás, há quem o faça, mas nós só conseguimos caminhar com essa velocidade durante um determinado tempo, porque ao fim desse tempo o nosso corpo pede-nos para nós desacelerarmos e aproximarmos do nosso ritmo natural. Na verdade, isso permite-nos também usufruir do mundo e da vida ao nosso próprio ritmo. E gostaria de destacar que realmente a caminhada, no fundo, ajuda-nos a trabalhar e a melhorar a nossa saúde mental, a melhorar a nossa vida social, e isto é provavelmente apenas algumas das coisas que nós começamos a descobrir, que nos começamos a reconectar, na medida em que a ciência realmente tem trazido cada vez mais suporte a estes temas, a estas questões. Finalmente, gostaria de vos falar da natureza. E aqui, da natureza, nesta ótica de ser quase que em simultâneo uma escola, portanto, um elemento que nos permite aprender, e um hospital que nos permite também tratar de uma série de coisas da nossa vida. Nós temos, enfim, olhado para a natureza como algo exterior ao homem, provavelmente demasiado tempo, quando na verdade nós apercebemos
e cá está, com a ajuda da ciência, que nós somos parte da natureza e o afastamento que tem sido produzido não tem sido bom para nós. Hoje sabemos, por exemplo, que estamos, e que ao estarmos mais próximo, em maior contacto com a natureza, isto produz inúmeros benefícios ao nível das nossas funções cognitivas, nomeadamente porque ao estarmos em contacto com a natureza, ao caminharmos, nós estamos a produzir neurotransmissores que têm um impacto tremendo no resultado que é visível neste momento pela ciência, nomeadamente estamos a falar de serotonina, de endorfinas, de neuropinefrina, de dopamina, de anandamina, isto para referir alguns destes principais neurotransmissores, mas na verdade todos eles são legais, são gratuitos e são saudáveis, porque muitas vezes nós fazemos, enfim, uma contraposição do que é que são estes neurotransmissores ou os efeitos destes neurotransmissores com outros elementos conhecidos, enfim, no nosso mundo. Ou seja, quando falamos em serotonina, podíamos estar a falar em efeitos semelhantes ao Prozac, as endorfinas, efeitos semelhantes do oxicodina, a neuropinefrina da ritalina, a dopamina da cocaína e a anandamida da cannabis. Portanto, volto a referir todos estes efeitos altamente positivos, todos eles legais, gratuitos e saudáveis. Sabemos também, por exemplo, quando estamos junto da natureza, a nossa exposição solar ajuda-nos a repor os nossos níveis de melatonina e vitamina D. Isto é curioso porque talvez algumas das pessoas que nos estejam a ouvir hoje não se lembram, porque provavelmente o vosso seguro de saúde não cobre a efetuar nas análises sanguíneas a análise à vitamina D. Eu digo isto porque creio que só a partir de uma determinada idade. E é curioso porque a maioria das pessoas hoje em dia, se fizerem a análise de vitamina D, vão-se aperceber que têm níveis baixíssimos. E isto está fundamentalmente relacionado com o facto de nós hoje estarmos muito mais protegidos face à exposição solar, portanto temos roupa, temos protetores solares, temos chapéus, temos casacos, já não trabalhamos, enfim, como trabalhávamos anteriormente no campo, só que essa diminuição de estarmos expostos a determinados níveis de melatonina e vitamina D, vamos lá ver, aumentam imenso o risco, por exemplo, de depressão. As cores que estão presentes na natureza, nós sabemos que afetam o nosso humor e o nosso estado de espírito. Por exemplo, ouvir água a correr num riacho, num rio, reduz o nosso stress. É isto que a ciência nos tem ensinado. A nossa criatividade aumenta exponencialmente quando estamos imersos, cá está, em ambientes de natureza. E finalmente, eu creio que este é um ponto talvez o mais importante, é que nós começamos-nos a perceber que ao interagirmos com a natureza, nós ganhamos a capacidade de restaurar e reparar a nossa capacidade de atenção. Enfim, há uma teoria à volta disto, a Attention Restoration Theory, se quiserem pesquisar um pouco, mas a nossa capacidade de atenção está altamente comprometida com o uso, eu diria, desequilibrado, excessivo que fazemos da tecnologia hoje em dia. E o que nós apercebemos é que o contacto com a natureza ajuda-nos a restaurar a nossa atenção. E, portanto, fica-nos uma pergunta que é o que é que será que acontece com as pessoas que vivem este tipo de experiências? Nuno, vamos continuar e ver o que é que acontece. Sim, senhor. Lançamos então o último quiz, e que é, no fundo, o que é que muda na vida das pessoas que vivem esta experiência. Enfim, enquanto vocês respondem, eu vou começar a dar algumas pistas, não querendo condicionar as respostas, naturalmente. Mas, efetivamente, ao fim de umas centenas de pessoas e de uns milhares de quilómetros percorridos em mentoria encaminhada na natureza, nós já temos, de facto, alguma ideia ou alguma perspectiva sobre este assunto, sendo evidentemente que há imenso para estudar e imenso para descobrir e para investigar nesta matéria. E a nós, aliás, parece-nos que é uma das áreas em que importa muito investir para podermos quantificar, demonstrar e até perceber o que é que são boas práticas e o que é que podem ser práticas a abandonar ou a alterar e a corrigir. Mas, enfim, daquilo que é a nossa experiência ao fim destes anos, há aqui algumas coisas que já são muito claras. Uma delas é que, por muito difícil que seja o processo, e nós temos tido participantes que sofrem imenso no processo, ou seja, que fisicamente sofrem, que emocionalmente entram, de facto, num processo muito duro, mas, na verdade, no fim, tiram sempre um enorme benefício. Eu lembro de um caso de um participante que a impressão que nós ficámos no fim foi que ele tinha detestado toda a experiência e que nunca mais queria sequer pensar no assunto. Curiosamente, passado 2 anos, ou seja, 2 anos depois, ele esteve em silêncio durante 2 anos e 2 anos depois comunicou a dizer
que aquela tinha sido provavelmente a melhor semana da vida dele e que lhe tinha mudado a vida de uma forma absolutamente espantosa. Este é um caso, digamos, radical, mas efetivamente há muitos casos em que as pessoas passam por um período difícil, porque de facto quando nós nos confrontamos com a nossa realidade, por vezes isso é duro, mas de facto o benefício que aí advém é, sem dúvida, notável. Um outro aspecto é que ao não estarmos sozinhos neste processo, ao fazermos a relação one-to-one e one-to-many, portanto, para o grupo, nós vamos de facto perceber que dores nos pés temos todos, problemas temos todos. Claro que uns sentem de uma maneira, uns têm uma perspectiva e outros têm outra, mas ao percebermos que no fundo aquilo que nos aflige pode ser diferente do que aflige os outros, mas na verdade todos temos as nossas dores e as nossas aflições, isto dá-nos uma maior tranquilidade a lidar com estas situações e ganhamos também aqui uma perspectiva e um insight e muitas vezes a visão independente, livre, não comprometida de alguém que nos dá o seu contributo de uma forma inovadora, enfim, que nos revela uma nova perspectiva. Um aspecto que também é muito evidente é o ganho em foco e produtividade, ou seja, como todos os nossos programas terminam com um plano de ação, efetivamente o que aprendemos ao longo do caminho é traduzido imediatamente nos próximos passos e, portanto, no dia em que regressamos, digamos, de um programa destes, nós estamos prontos para começar o próximo, ou seja, na verdade ali é que começa o caminho. E esta estrutura, como isto é feito, tem enormes vantagens e tem permitido também que as pessoas tenham enormes ganhos com estes projetos. Um outro lado que também não é tão evidente, mas que é muito importante, é de facto criar estruturas sólidas que nos permitem reformular com mais regularidade a nossa agenda, ou seja, nós na verdade só podemos fazer alguma coisa agora, não é? Quer dizer, ontem e amanhã são momentos em que nós não temos controle. Podemos planear, mas não podemos agir. Mas podemos agir agora e geralmente agimos em função do que a nossa agenda nos diz para fazer. E portanto, ganharmos este controle sobre a nossa agenda e esta visão estratégica sobre a nossa agenda e sobre a importância que ela tem para de facto alcançarmos o nosso futuro pretendido ou desejado, é algo que é também uma vantagem muito grande quando temos estes programas. Mas sobretudo, e talvez isto seja o que mais se liga à questão do mundo VUCA, é que sendo evidente que nós não podemos controlar a realidade, não podemos controlar o mundo, mas podemos controlar a forma como nós nos adaptamos a essa realidade. E portanto, nesse contexto, é de facto interessante usar estas ferramentas numa situação de desafio para lidar melhor com a incerteza. Eu pedi agora para vermos os resultados do poll e passaria ao João para continuar aqui a nossa apresentação e explicar um bocadinho como é que funciona o nosso programa. Muito bem, obrigado, Nuno. Enfim, eu creio que este é um resultado por demais evidente, ou seja, nós aumentamos o nosso foco no essencial. E gostaria de partilhar então qual é que é o foco e como é que ele se processa nestes 4 passos que referi, portanto o Slow Down, Reconnect, Gain Perspective e o Take Action. Fundamentalmente estamos a falar de 4 exercícios dentro deste Survival Kit. Há um exercício inicial que se chama quilómetro zero, enfim, o quilómetro zero é o início, é o primeiro passo que nós damos. E este quilómetro zero está focado em descrever a nossa situação atual. Portanto, é fundamental perceber onde é que eu estou hoje, o que é que me pressiona, o que é que não está claro, quem está à minha volta, como é que eu me sinto. Enfim, é este momento inicial, é para isto que serve. A partir dessa altura avançamos para um segundo exercício que se chama Connecting the Dots, e aqui o Connecting the Dots é claramente perceber o que é que nós temos aprendido ao longo da vida. Portanto, estamos a falar de eventos-chave, estamos a falar de aprendizagens para cada evento-chave e estamos a falar também de padrões, porque como nós sabemos, os padrões têm tendência a repetir-se e provavelmente vão sempre repetir, mas quando estamos atentos, quando estamos despertos para eles, é muito mais fácil poder agir em conformidade. Um terceiro exercício chama-se Time Lab, portanto estamos a falar de analisar acima de tudo a forma como gastamos o nosso tempo e o nosso grau de satisfação com as atividades que temos, ou seja, este é um exercício muito parecido com uma folha de Excel.
Porquê? Porque o tempo está perfeitamente enquadrado na nossa vida, o que fazemos, o que não fazemos e o que gostaríamos de fazer. E quando colocamos em cima disto realmente uma matriz que nos ajuda a analisar o grau de satisfação, é muito mais fácil perceber o que é que nós gostaríamos de realocar em termos de tempo e utilização do tempo. O nosso quarto exercício é um inventário pessoal e isto, digamos que é quase como uma SWOT análise feita por nós, mas também feita por algumas pessoas que estão à nossa volta, porque nos permite avaliar a nós próprios em termos de pontos fortes e pontos fracos, mas acima de tudo perceber oportunidades e desafios futuros. Portanto, temos aqui um elemento interior, um elemento exterior, que em conjunto realmente soa a um bom inventário pessoal. Ao entrarmos dentro da terceira etapa, portanto, ganha a perspectiva, os exercícios que nós temos, enfim, um dos exercícios, ou o primeiro, digamos assim, é um exercício de visionamento, que é perspectivar o nosso futuro ideal, porque é fundamental imaginar o que é que nós queremos alcançar numa determinada data. Portanto, não pode ser uma data demasiado longínqua, porque isso, enfim, como podem ver, é quase ficção científica, mas quando nós pensamos a 6 meses, a 12 meses, a 2 anos talvez, é possível realmente ver com maior clareza o que é que nós gostaríamos de alcançar. Ao definirmos o nosso futuro ideal, passamos para um exercício que dá pelo nome de Purpose and Outcomes, portanto estamos a falar do nosso propósito e onde é que nos queremos focar. Portanto, é uma oportunidade de alinhar as nossas intenções com as nossas ações, visto à lupa do nosso propósito de vida. Para algumas pessoas é a primeira vez que esta questão se coloca, que é fantástico, para outras é uma revisão, é algo com quem tenho vindo a trabalhar ao longo dos anos. Entramos então, digamos assim, no quarto passo do Take Action, e este quarto passo divide-se em 2 exercícios. Um que está relacionado com assumir a responsabilidade, portanto, é o momento de detalhar os objetivos que queremos alcançar, portanto, entramos aqui claramente num processo de afunilamento para nos focarmos o máximo possível nas 3 ou 4 coisas que queremos fazer, queremos alcançar, e o último exercício dá pelo nome de quilómetro 1. Porquê? Porque realmente já avançámos, já fizemos percurso depois do quilómetro 0 e está na hora de colocar o nosso plano de ação em movimento. E gostaria só de reforçar que é sempre uma jornada interior e exterior, porque nós não vivemos sozinhos. Nós temos um processo interno, mas esse processo interno tem sempre reflexo, tem sempre impacto nas pessoas que vivem à nossa volta, com quem trabalhamos, com quem estamos próximos. Independentemente depois do tipo de relacionamento, mas esse impacto existe sempre. Eu provavelmente lançava aqui um desafio que era conversarmos um bocadinho dentro de um programa de Walking Mentorship, leia-se, com uma sessão de Q&A, e iria passar para a Ana Corte Real para continuar a nossa sessão. Obrigada, João e Nuno. Nós aqui foram colocadas algumas questões. Eu vou aqui começar por uma que já percebi que também, até por várias conversas que tenho tido em relação a este tema, é muito transversal. Estes programas de mentoria em caminhada têm um lado físico, em que as pessoas muitas vezes se retraem porque ficam sem saber se têm, no fundo, a preparação física necessária para fazer, por exemplo, um programa de uma semana de caminhada e de 20 km ou de 22 ou de 17 ou do que seja por dia. Como é que isto se passa? Muito bem. Quando eu... Então, começo eu. Na verdade, o andar nunca custa nada, é sempre a parte fácil destes programas. Eu percebo que de facto é uma, e muitas vezes as pessoas têm essa dúvida, essa hesitação, esse receio, mas na verdade andar 20 km por dia, que é basicamente o que nós fazemos nos programas de Walking Mentorship, não é nada que esteja para além do alcance do comum dos mortais, ou seja, não requer nenhuma preparação física especial, não requer nenhuma forma física especial, requer talvez que a pessoa comece a treinar enfim, 1 ou 2 meses antes, comece a fazer algumas caminhadas, a deixar o carro estacionado um pouco mais longe, a habituar-se a andar com uma mochila às costas, porque isso é uma coisa que às vezes, enfim, causa ali alguma necessidade de adaptação, escolher um bom calçado, mas na verdade tudo isso são, digamos, aspectos secundários. Eu sei que eu referi que
toda a gente tem dores nos pés. Eventualmente vamos todos ter dor nos pés, vão-nos doer as pernas, vamos achar que a mochila está pesada, enfim, isso faz um bocadinho parte deste processo, mas na verdade, às vezes quando nos doem os pés, alivia um bocadinho as dores de cabeça e portanto há aqui uma certa compensação daquilo que de facto é o desafio deste programa, que é o processo interno, ou seja, aquilo que eu julgo que é fundamental que uma pessoa pense quando vai fazer um programa destes não é se fisicamente está capaz de o fazer, mas é que se prepare mentalmente para o fazer, porque efetivamente esse é que é o grande desafio, esse é que é a grande dor, se quiserem, ou o grande prazer deste processo. Aqui efetivamente acrescentaria apenas que nós inicialmente, enfim, há 3, 4, 5 anos atrás achávamos que deveríamos ter sempre planos de preparação para as pessoas usufruírem da parte física o melhor possível. O que nós nos apercebemos é que realmente as pessoas mentem tremendamente, portanto diziam-nos muitas vezes que se preparavam e na verdade o primeiro dia de preparação era o primeiro dia que apareciam no programa com a mochila às costas. E então o que nós fizemos efetivamente foi criar condições para que também seja possível indicar à pessoa qual é o programa que melhor se adapta, porque imaginemos, nós termos programas que correm, enfim, em planície, eu diria que são excelentes, entre aspas, para os mentirosos que dizem que fazem exercício ou levar as pessoas aos Alpes, enfim, que é um bocadinho diferente, mas por outro lado é também importante termos estes diferentes desafios, porque a parte física tem que estar numa boa ligação com a parte mental, ou seja, não podemos caminhar em demasia, mas também não podemos deixar de caminhar. Ou seja, temos que caminhar o suficiente, cá está, para produzir esta quantidade de neurotransmissores, para ter este contacto com a natureza e depois ter o tempo e a qualidade suficiente para poder parar, para poder descansar, para poder ter tempo individual, escrever, ler, etc. Eu agora tenho aqui outra que não deixa de estar relacionada com esta questão, porque, assim, eu ponho-me do lado de quem está a ouvir e ouvir falar em 20 km por dia não é assim tão pouco. E por isso há aqui uma participante que me está a perguntar qual é a duração mínima, atendendo a que temos várias restrições, nomeadamente de tempo, não é? E disponibilidade para fazer este tipo de programas, se há uma duração mínima de uma caminhada que permita usufruir destes benefícios que quer tu, João, quer o Nuno, explicitaram. Muito bem. Eu talvez comece a tentar responder. O que nós aprendemos, e aqui realmente cá está, a ciência tem-nos dado dados muito interessantes, é que nós quando caminhamos, a forma como produzimos estes neurotransmissores, e é agora concretamente deles que eu estou a falar, tem uma libertação bastante lenta, ou seja, ao contrário de, imaginemos, para um ginásio ou ir correr, onde eu tenho um pico muito alto de produção de neurotransmissores, mas depois a um pico muito alto eu na verdade tenho uma quebra muito rápida também, ou seja, um prazer enorme e uma quebra rápida. O que nós temos reparado é que com as caminhadas essa libertação é muito mais lenta, o que quer dizer que as pessoas, se tiverem o hábito, imaginemos, vamos dar um exemplo, aproveitar um fim de semana para fazer uma caminhada mais longa, ao longo dos dias que decorrem na semana, a pessoa vai continuar a usufruir dos benefícios, por exemplo, de uma caminhada em natureza. Agora imagine, uma pessoa que vai e que tira alguns dias para fazer um programa destes, e enfim, os programas mais curtos têm 2, 3 dias, menos do que isso, o que nós nos apercebemos é que realmente os benefícios são muito inferiores àquilo que podemos ter, mas a partir do segundo, terceiro dia o impacto é bastante maior, mas eu diria que é quase como fazer um investimento no futuro, porque uma pessoa faz um programa destes e depois se mantiver alguns hábitos regulares, fazer algumas caminhadas ao longo da semana, bastante mais ligeiras, bastante mais breves, a pessoa mantém um nível elevado de produção de neurotransmissores no cérebro. E isso é muito interessante. Eu acrescentaria só um ponto que, enfim, que vem a propósito, mas talvez um bocadinho para baralhar as contas, que é, na verdade, nós muitas vezes pensamos que não temos tempo e estamos sempre neste dilema, não temos tempo. Mas, na verdade, se nós conseguirmos investir tempo para nos tornarmos mais produtivos, nós passamos a ter mais tempo. E esse talvez seja um dos benefícios escondidos de gastar tempo
nestes projetos, nestes programas, é que depois vamos ganhar tempo naquilo que realmente importa. E ao focarmos no que nos interessa, verdadeiramente vamos canalizar o nosso tempo para o que importa e não talvez para coisas que andamos aí sim a gastar, a perder tempo. Agora tenho aqui uma questão que eu acho bastante pertinente, porque de facto ao longo da vossa apresentação há um benefício claro de fazermos esta caminhada e este programa de mentoring na natureza. E de facto agora até temos o desafio de estarmos a ter um programa que é feito virtualmente. Aliás, este contexto VUCA, entre muitas outras coisas, tirou-nos muito presencial e pôs-nos muito online e remotamente, com todos os benefícios e com todos os desafios que isso tem. Aqui, particularmente, onde se fala muito da natureza e do seu impacto e da caminhada, como é que, João e Nuno, nós podemos achar que é possível fazer isto remotamente, virtualmente? E aqui até vou complicar a pergunta que foi feita, porque, João, tu também falaste da questão da confiança nestes programas e por isso, uma vez que isto será à distância com a vossa presença, é verdade, mas remotamente, como é possível ter os mesmos resultados? É possível ter este plano de ação que de facto nos permite fazer esta caminhada interior e com os resultados que vocês apontaram? Olha, não dou o primeiro passo e passo já para ti. Eu creio que, portanto, há duas questões, digamos aqui. Uma sobre a natureza. A nossa proposta é nunca retirar nem a caminhada nem a natureza. Ou seja, independentemente de estarmos a falar de programas virtuais, online, à distância, é do nosso maior interesse manter estes dois elementos. Como é que os mantemos? Bom, a caminhada, para quem pode sair, para quem irá poder sair em breve, enfim, boas notícias, esta quarentena vai acabar, portanto, acho que é importante ganharmos, acima de tudo, perspectiva de vida positiva, vai acabar, não sabemos quando, mas vai acabar, portanto, a próxima vez que possam sair, vão dar abraços nas árvores e coisas parecidas, porque vão ficar muito contentes, mas fora de brincadeira, acho que é muito importante termos esta perspectiva, se posso sair, saio, se não posso, o que nós aconselhamos é a pessoa manter as sessões de mentoria encaminhada dentro de um ambiente de casa, ou seja, casa, escritório, ou seja, apanha um corredor, umas escadas, enfim, que se mantenha em movimento, porque efetivamente este movimento é muito importante para o processo mental. Portanto, a caminhada, mantê-la sempre, online, virtual, em casa, na rua. Se calhar destacava a questão de nós fazermos sugestões também de as pessoas poderem visualizar vídeos que nós criamos das nossas próprias caminhadas. Portanto, imaginem, um caso extremo, não posso mesmo sair de um espaço pequeno, ou então imaginem, estou deitado numa cama, nem sequer me posso levantar. A nossa sugestão é que a pessoa utilize realmente o telemóvel ou o computador e caminhe connosco. Portanto, nós estamos a falar de vídeos com uma duração relativamente longa, de 30 minutos, 60 minutos, onde, para além das sessões de mentoria, sugerimos à pessoa, se não pode sair, esteja durante estes 30, 60 minutos a visualizar a caminhada. Portanto, estamos a falar de uma experiência perfeitamente ao natural. Portanto, não tem música, não tem texto, não tem som. O som que tem é o som natural. Se tem, enfim, passarinhos, terá, ou riachos, terá também. Gostaria só de referir a questão da confiança. Vamos lá ver. Eu percebo que hoje em dia nós estamos mais despertos para este tema. Mas reparem, nós fazemos mentoria online e virtual há mais de 3 anos. Ou seja, esta questão da confiança já é feita há vários anos de pessoas que estão a 6, 7, 8 mil quilómetros de distância. Nós nunca vamos estar juntos a não ser que estejamos num programa, imaginem, de grupo. Portanto, desde o primeiro contacto até o último momento, a confiança ela é construída, acima de tudo, por um princípio que nós temos. Por acaso é o princípio 3 dos nossos programas, que é quanto mais se dá, mais se recebe. E o contrário também é verdade. Aqui eu creio que o online e o virtual, na verdade, não são a desculpa. É mesmo uma questão, até onde é que eu quero ir, o que é que eu quero dar e de que forma é que eu vou receber. Mas Nuno, se calhar queres-me complementar? Eu iria exatamente a esse ponto, que é, na verdade, o que vai determinar a profundidade e a qualidade do programa é o empenhamento do participante.
Isto é verdade sempre. Digamos que na versão online põe mais responsabilidade sobre o participante, porque como não é visto, pode esconder-se mais atrás dessa capa. Mas na verdade depende só de cada um de nós, não é? Depende do participante ao comprometer-se com o seu processo. E portanto, aquilo que é a grande vantagem que se pode tirar disto depende de quanto eu estou disponível a dar. E nós criámos, além de todo o suporte do programa, criámos também dinâmicas que permitem à pessoa obter o feedback de terceiros, porque efetivamente essa era uma das questões que também se colocava como difícil, ou seja, além da natureza e da caminhada, a questão de ter outras pessoas com quem dialogar. E portanto criámos essa dinâmica, naturalmente, como aliás nos programas reais, não virtuais, cada programa é único, cada experiência é única, mas acreditamos que é perfeitamente possível fazer um programa extremamente gratificante e extremamente enriquecedor desta forma. Bem, eu agora tenho aqui só que fazer partilhas, porque temos alguns participantes que não estão a fazer questões, mas estão a testemunhar que já fizeram caminhadas e que o resultado foi muito positivo, e por isso até a agradecerem estarmos a partilhar, porque também não tinham noção de que havia estes programas, estas caminhadas com mentoria, e por isso agradeço a todas estas partilhas positivas. Nós já vamos aqui com um tempo longo, haveria outras questões naturalmente para responder, mas ficarão para outras oportunidades. A nós resta-me, e eu aqui, depois de ouvir o Nuno e o João, acho que de facto é interessante nós percebermos que fizemos uma boa caminhada neste webinar, percebemos que caminhar não é só ir do ponto A ao ponto B. Provavelmente a caminhada mais difícil é que vem na nossa direção, e é aquela que nos permite ser uma melhor versão de nós mesmos. E de facto também foi importante perceber que neste tempo VUCA, onde o desafio é enorme, e hoje deixem-me dizer que até pelo feedback que tenho, nós estamos todos numa roda viva, com teletrabalho, com filhos em casa, com teleescola, com as atividades domésticas, com as pressões todas e as incertezas do que nos vai acontecer, das nossas empresas, dos nossos negócios. E de facto é muito importante nós percebermos que, se calhar, neste momento tão VUCA, temos de parar, temos de reconectar, temos de ganhar perspectiva e agir. E é exatamente aqui que um plano de mentoring com um plano de ação que depois fica nosso, e que também é um compromisso nosso, poderá ser um ótimo passo para nós ganharmos essa tranquilidade, que aliás foi outra pergunta que nos fizeram: como é que nós, nesta velocidade louca que andamos, como é que ganhamos tranquilidade? E de facto estes programas que nos ajudam a fazer estas paragens são uma boa opção. Eu desafiava todos os participantes a juntarem-se no próximo webinar no dia 22. O tema será que opções legais restam às empresas em tempo de crise. E para terminar, eu acho que aqui nós devemos reter uma partilha que o Nuno fez, Ultreia e Suzeia, e acho que o desafio aqui é todos seguirmos em frente e para cima. Desejo-lhes uma ótima semana, que continuem a cuidar-se e que logo possamos estar em contacto todos e com a natureza. Obrigada, João, obrigada, Nuno, e obrigada a todos os participantes. Muito obrigado a todos, obrigado.